Podcast Rural. E no seu podcast rural de hoje, a prosa é técnica. A prosa é com o engenheiro agrônomo Fabrício Andrade, meu amigo, professor Fabrício Andrade. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, graças a Deus estamos presentes mais uma vez aqui no programa Paracatu Rural para falar sobre adubação nitrogenada e manejo do milho. Hoje, que é um dia muito importante para o brasileiro, o dólar bateu R$6, então é muito importante estar falando de ureia, falando de milho. Milho vai subir de preço, mas também ao mesmo tempo vai subir principalmente os adubos nitrogenados, que dependem do dólar, né? Então hoje é importante falar sobre isso. Hoje nós vamos falar de agronomia. De agronegócio. E agronomia é coisa séria, agronomia é produção de alimentos, agronomia é produção de fibra, produção de etanol, enfim, a agronomia está infiltrada em tudo que existe ao nosso redor, desde a roupa que nós vestimos ao combustível que nós colocamos no carro, sem falar até essa época de final de ano agora, né? Vai chegar dezembro, até nos frios que existe ali em volta das nossas mesas de festas, existe um produtor rural que está metido no meio. Olha só como é que pode, né? Então a agronomia é tudo na vida nossa. Com certeza. Fabrício, ainda mais agora, nós aí estamos com uma alta estrondosa no café, por exemplo. O boi está também subindo, a carne suína, o frango está subindo também. Porém, o leite está caindo para o produtor rural. E aí é nessas horas que o produtor rural precisa ficar atento a um dos principais custos que ele tem na sua propriedade rural, que é com a alimentação do seu rebanho. E para isso ele precisa fazer um bom manejo da pastagem, né, para ele poder ter nessa época do ano de temporada chuvosa uma pastagem muito bonita, muito rica em nutrientes para o gado, para poder, claro, ter aí o alimento mais barato que ele pode ter na fazenda, e já preparar para o período da seca também, que é dentro do nosso assunto aqui, que é para trabalhar com a adubação nitrogenada do milho e também o controle de pragas do milharal. Vamos começar falando então sobre a adubação nitrogenada. Fabrício, primeiro, o que é adubação nitrogenada? O nome já fala, é uma adubação onde você vai adicionar nitrogênio no solo para que a planta possa absorver esse nitrogênio. Lembrando que a equação da adubação é simples. É o que a planta precisa com menos o que o solo não consegue colocar para ela. Então, o solo tem adubo que o homem colocou, ou na sua forma original, o que a planta vai precisar de uma quantidade, o solo não vai conseguir ofertar aquela quantidade total que a planta precisa. Aquela quantidade que a planta precisa, você vai ter que adicionar menos aquela quantidade que o solo pode oferecer para a planta. Lembrando que o nitrogênio é um nutriente muito difícil de você encontrar nos nossos solos. Por que é difícil de encontrar nos nossos solos? Pelas suas propriedades. E quais são as suas propriedades? A primeira, ele é altamente móvel no solo, portanto ele não para no solo. Segundo, ele é um nutriente que ele vira gás. Então, quando nós respiramos, nós estamos colocando para dentro dos nossos pulmões, além... Pulmões, né? Pulmões, isso. Pulmões. Agora faltou aqui o plural. Bateu a 7ª série. Então, quando nós respiramos, nós colocamos para dentro dos nossos pulmões o gás oxigênio, o gás nitrogênio e vários outros gases que nós respiramos juntos. Então, veja bem, o nitrogênio ele passa do estado sólido para o estado gasoso. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se você tiver alguma matéria orgânica lá no solo que não estiver manejada da forma correta, ela vai passar do estado da fase sólida para a fase gasosa. Dessa forma você não conseguirá colocar esse nitrogênio que está na forma orgânica para a forma mineral para a planta absorver. Portanto, a maioria das plantas que precisam de nitrogênio, como é o caso da cultura do milho, nós temos que colocar grandes quantidades de nitrogênio. Por exemplo, o milho precisa de no mínimo 120 quilos de nitrogênio por hectare. Isso não é quilos de ureia. Nós não podemos confundir quantidade de ureia com quantidade de nitrogênio. Quantidade de ureia é uma coisa, quantidade de nitrogênio é outra. Ureia é apenas um dos adubos que contém o nitrogênio.
Então é um adubo, é um nutriente difícil de você trabalhar. Nós temos que entender como ele funciona para que a gente possa perder menos dinheiro na hora da sua aplicação. Tá, então só revisando isso aí. O nitrogênio, então, a gente pode adicionar através da ureia, por exemplo, mas também existe o nitrogênio por questões orgânicas, de matéria orgânica. Isso. E a chuva também, ela adiciona nitrogênio? Não, eu estou enganado. Não, nas primeiras chuvas, quando dá os primeiros raios, trovões, costuma, na liberação da energia, do raio, do trovão, costuma haver alguma precipitação de nitrogênio junto com a chuva, mas isso é coisa pouca, não é coisa que a gente deve se preocupar. A gente tem que entender que existem outras formas de você colocar nitrogênio no solo que não seja na adubação, que é através das bactérias simbióticas com as raízes. Por exemplo, existem bactérias que fazem simbiose com as raízes, por exemplo, os risópios da soja. Na soja, por exemplo, nós não colocamos nitrogênio. Por quê? Porque a soja consegue tirar o nitrogênio dos risóbios. Não é a soja que tira o nitrogênio do ar. São as bactérias que estão presentes nas suas raízes, que ao entrar em contato com o ar, que entra em contato com a raiz, essas bactérias conseguem tirar esse nitrogênio que está nesse ar dentro do solo. Não é o ar que está encostando na folha, é o ar lá de baixo. Uhum. Elas conseguem captar o N2 e transformar o N2 em nitrogênio assimilável pela planta, como, por exemplo, o amônio e depois o nitrito e o nitrato. Então, em culturas leguminosas, a quantidade de nitrogênio que nós colocamos é menor. Já no milho, que tem dificuldades de fazer simbiose com essas bactérias como os rizómios, aí sim nós temos que colocar ureia. No entanto, nós podemos diminuir a quantidade de ureia caso nós utilizamos micro-organismos, como os azospirilos da vida, para fazer simbiose com a rizosfera, fazer simbiose com as raízes do milho. Então, existe bactérias, existem micro-organismos hoje que você coloca no tratamento de semente ou você coloca na adubação foliar do milho, que desce para as raízes e consegue tirar o nitrogênio do ar. No entanto, isso não substitui, olha só o que eu estou falando para vocês, isso não substitui a adubação completa com a ureia. Essa questão de micro-organismos simbióticos com raízes de milho ainda é muito errática, ainda é muito incipiente, portanto, nós devemos ainda nos preocuparmos e estudarmos a melhor forma de administrar a ureia na cultura do milho. Professor, te deixei uma pergunta no ar aí, né? Deixou. Qual que era a pergunta mesmo? Era se a adubação com nitrogênio depende da análise de solo. Depende do no solo. Vamos lá. Não depende. Por quê? Porque hoje os extratores e a forma como nós temos para diagnosticar ou para descobrir a quantidade de nitrogênio que nós temos no solo ainda não tem eficiência. Então nós não conseguimos medir a quantidade de nitrogênio que tem no solo. Para medir a quantidade de nitrogênio que tem no solo, a gente tinha que ter uma forma de medir a matéria orgânica. E a forma de medir a matéria orgânica também não é uma forma exata. Entendi. Então nós não adubamos com nitrogênio de acordo com a análise de solo. Uai, mas então aí agora eu não sei como é que faz mais, porque se não faz conforme a análise de solo, faz como? Faz conforme a necessidade da cultura. Então, se a cultura precisa de 150 kg de nitrogênio, nós vamos ter que colocar os 150, sem lembrar do que tem no solo. Entendi. Diferente do que acontece com fósforo, diferente do que acontece com potássio e com os outros nutrientes. Então, quando nós falamos do nutriente nitrogênio, e é por isso que nós estamos dedicando esse programa inteiro a esse macronutriente, um dos mais importantes para o milho, você deve colocar a quantidade de nitrogênio de acordo com o que a quantidade precisa. E como é que eu vou saber a quantidade que o milho precisa? Você vai saber isso através dos agrônomos, dos técnicos, daqueles profissionais que trabalham no dia a dia com assistência técnica, enfim. Eles vão falar para você. Eu estou falando agora, o milho precisa entre 120 a 150 quilos do nutriente nitrogênio por hectare.
Para eu saber a quantidade de ureia, eu divido isso por 45 e aperto o sinalzinho de % na calculadora, eu vou ter lá o resultado final de ureia, por volta de 200 a 250 quilos de ureia, até 300 por hectare. Entendi. Bom, já sabemos então a quantidade. Quando é que eu vou aplicar então essa ureia no meu milharal? A cultura do milho ela tem uma particularidade em relação às outras culturas, porque nós temos que aplicar a ureia justamente quando ocorre a gravidez do milho. E quando é que ocorre a gravidez do milho? A gravidez do milho ocorre entre V2 e V7. Agora você complicou tudo de novo. Vamos lá. O que é V2 e o que é V7? V2 é quando o milho tem 2 folhas definitivas e V7 é quando o milho tem 7 folhas definitivas. Professor, fala para nós em dias que é melhor. Vamos aplicar ureia com 20 dias, com 25 dias. Eu já falei isso nos meus vídeos e vou repetir aqui nesse programa ao vivo. Dias, minutos e horas para a planta não significa nada. A planta não entende dias, a planta não entende horas. A planta entende a quantidade de energia que ela recebe, a quantidade de energia que ela acumula. Energia da onde? Do sol. Então, quanto mais energia do sol ela acumula em seu corpo físico, maior vai ser o seu desenvolvimento e, portanto, maior vai ser a percepção dela do seu desenvolvimento, do seu crescimento. Então, o desenvolvimento da planta é medido em quantidade de folhas definitivas. É lá que está a memória dela. Então, quando ela percebe que ela tem 2 folhas definitivas, ela percebe que ali é o momento em que ela precisa do nitrogênio, porque ela está engravidando naquele momento. Ali está sendo formada o tamanho, a quantidade de espigas que ela vai ter, o tamanho dessas espigas, a quantidade de fileiras de grãos que vai ter nessas espigas e a quantidade de grãos que vai ter em cada fileira dessas espigas. Isto é, a quantidade de grãos por hectare que estará sendo definida na cultura do milho acontece entre V2 e V7. E é aí que você deve fornecer o nitrogênio. Por quê, professor? Porque o nitrogênio está envolvido na maioria, aliás, na maioria não, em todos os aminoácidos essenciais da planta. O que são aminoácidos essenciais? Aminoácidos essenciais são aqueles que só a planta fabrica. Então, só ela fabrica. Para ela fabricar esses aminoácidos essenciais, é necessário, é vital, é obrigatório ter a presença de nitrogênio e enxofre. Se não tiver nitrogênio e enxofre, não há formação de aminoácido. Para formar aminoácido, portanto, tem que jogar ureia. E a ureia a gente joga entre V2 e V7. A espiga do milho, para que haja a formação da espiga do milho, há que haver os aminoácidos, as proteínas. Proteínas são substâncias químicas que estão lá dentro, fazendo todo o trabalho de carreamento de nutrientes e de formação, inclusive, das células que vai formar os grãos. Então, sem as proteínas, não tem como formar grão. Não faz nada. Sem a proteína, o milho não faz nada, absolutamente nada. Ele fica lá sentado, esperando e fala, olha, enquanto você não mandar a proteína para cá, eu não vou fazer nada. E aí acontece que o milho fica pequeno, não cresce, o milho não desenvolve. Se ele não desenvolve, não tem espiga. Se não tem espiga, não tem produção. Se não tem produção, não tem dinheiro no bolso do produtor. Então, meus amados, meus amigos que estão escutando esse programa nesse momento, lembrem-se, sem adubação com ureia, é melhor você não plantar milho. É melhor você não fazer nada. Aliás, sem adubação com ureia, você não tem como você plantar capim, não tem como você fazer nada. Ureia é o santo remédio que você tem aí na sua propriedade. A ureia é tão importante que você deveria fazer aí um quartinho para você guardar ela, porque ela não pode molhar, né? Não pode pegar umidade. E de preferência usar sempre a ureia com NBPT. NBPT é o protetor que vai evitar que a ureia se desmancha muito rápido e usar a ureia sempre antes da chuva. Só que essa parte aí não vamos deixar para um próximo bloco, né? Tá, vamos. Tem que explicar ela com mais detalhe. Sim. Ô Fabrício, a ureia ela vai fornecer então o nitrogênio. O que mais que a ureia fornece mesmo? Só o nitrogênio. Tá. Mas vamos lá então.
O N é o nitrogênio. Isso. O P é o fósforo. Isso. E o K é o potássio. Isso. NPK. Isso. Então também NPK é fonte de nitrogênio. São macronutrientes primários. E quando é que então eu vou utilizar o NPK? Vamos lá. São os macronutrientes primários que fazem parte da constituição física das plantas, assim como os macronutrientes secundários, que são magnésio, cálcio e enxofre. Então, é nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Eles são macro. Por quê? Porque eles são usados em maiores quantidades. E tem os micronutrientes também, que não perdem o seu valor por serem chamados de micro. São chamados de micro porque são usados em menores quantidades pelas plantas. Mas tudo bem, você perguntou sobre o NPK. O NPK já foi utilizado na adubação de plantio. Ah, tá. Então, quando você aplicou 5,25,15, 6,24,12, 8,28,16, 4,30,10 na cultura do milho, ou até o MAP, que é 10,60,0, você aplicou o NPK. Tá. Só que a quantidade de nitrogênio que você aplica no NPK é pequena. Olha só, o número 5 do 5,25,15 significa 5%. 4 do 4,24,12 significa 4%. 6 do 6,24,12 significa 6%. 6% de quê? De nitrogênio. Então veja bem, a quantidade de nitrogênio que você coloca no plantio é pequena, é por volta de 20 quilos, 30 quilos. O milho precisa de 150. Entendi. Então, se eu coloquei 30 no plantio, eu preciso de mais 120, porque precisa de 150. Mas por que raio você não colocou esse bendito nitrogênio já no plantio? Ficava mais fácil. Porque eu acabei de falar aqui no começo do programa, quem prestou atenção, prestou. Quem não prestou, presta de novo. O nitrogênio é altamente móvel no solo, vira gás. Então, se você coloca o nitrogênio tudo de uma vez no plantio, vem a água de São Pedro da chuva e lava esse nitrogênio. O que é lavar? É lixiviar, Cristo. Lixiviar é quando a água lava o produto, o nitrogênio, para as camadas mais baixas, para o lençol freático. Então, nós vamos até contaminar o lençol freático com excesso de nitrogênio e nós vamos perder dinheiro. Então, não faça a coisa errada. Não fica colocando ureia misturado no adubo igual muita gente faz aí. Não queira mudar as coisas. A agronomia está aí para ensinar para você. Você quer mudar as coisas para sua conta e risco, vai dar errado. Então mistura a ureia no adubo, aí vem a chuva, lava a ureia todinha, porque o nitrogênio ele não fica fixo no solo, ele não tem braço, ele não segura no solo, ele vai embora. Então não pode colocar o nitrogênio todo de uma vez no plantio. Coloca-se o nitrogênio em cobertura, justamente na hora que a planta vai comer esse nitrogênio, para dar tempo dela absorver tudo sem perder nada. E isso acontece sempre antes da chuva. Vou repetir mais uma vez. Entendi. Bom, então a aplicação dessa ureia tem que ser antes da chuva. Portanto, o produtor rural precisa estar 100% atento à previsão do tempo. De acordo com a previsão do tempo, por exemplo, nessa época agora do ano, as chuvas ocorrem no final da tarde, início da noite. Então, as pancadas de chuva ocorrem nesse momento. E durante o dia, então, tem um período forte de sol. A gente, nessa nossa região aqui, tem... Agora mesmo o sol está rachando ali, que queima a orelha com 5 minutos que a gente está caminhando. Veja bem. Se o solo estiver seco, a ureia não queima. O que queima é o solo úmido. O que faz a ureia desmanchar é o solo úmido. Isso que eu te falava. Então aplica a ureia na terra seca com o sol quente. Aplica. Só aplica. E usa a ureia de preferência com NBPT. Porque se tiver algum pouquinho de umidade lá proveniente dessas chuvas que passou, o NBPT, que é aquela ureia colorida, vai evitar que a ureia se desmanche muito rápido. Tem que ter o acompanhamento de um meteorologista para isso. Sim. Por exemplo, que me acompanha é o Almeida. Depois, se alguém quiser o telefone dele, passa o contato para você. Você me manda um zap e eu mando o zap do Almeida. Segundo ele, vai chover em Paracatu amanhã. Amanhã, sábado. Sim. Bom, dentro dessa questão aí, vem uma pergunta do Luiz Henrique, médico veterinário. Obrigado, Luiz, pela audiência. Qual é a diferença de preço entre a ureia convencional e a ureia protegida, que é essa NBPQ? É NBPT. NBPT. T de tatu. R$20 a mais por saco. E tem a garantia dele aguentar se o solo estiver úmido. Qual que é o esquema da ureia com NBPT? NBPT
é um produto que é misturado na ureia, deixa ela rosa, azul, verde, amarelo. Aquela ureia colorida. Sim. Esse NBPT é o inibidor de urease. O que é urease? Toda vez que você vê uma palavra com a terminação ase, significa enzima. Então, urease é a enzima que quebra a ureia. Professor, o que é enzima? Enzima é uma substância que quebra as coisas. Por exemplo, quando nós colocamos arroz e feijão no estômago, vai uma enzima lá e começa a quebrar aquele arroz, aquele feijão para entrar no sangue nosso. Senão ficava lá a vida inteira na barriga. Então as enzimas estão em todos os lugares. Por exemplo, no solo. Lá no solo tem uma enzima chamada urease, que quando você coloca a ureia no solo, ela vem louca, faminta, para poder quebrar a ureia. Ela vai destruir a ureia em pequenos pedacinhos para que a planta possa comer essa ureia. Então a urease é importante para que a planta possa comer ureia, senão não conseguia comer. A enzima vai lá, começa a quebrar a ureia, transforma a ureia em amônia feminino ou amônio masculino. A enzima juntamente com as bactérias. Então a enzima dá o pontapé inicial e as bactérias fazem o resto do trabalho. Se virar amônia feminino, perdeu, acabou. Vai embora para a atmosfera. Lembra que eu falei que o nitrogênio vira gás? Virou gás, com A no final, amônia com A no final. Se virar amônio com O no final masculino, aí você ganhou. Aí ela entra, ela fica lá parada, ela não vira gás, porque NH4+, tem uma carga elétrica positiva, é um cátion, tem um braço, ele vai ficar segurando lá na Terra com esse braço nas cargas negativas, na argila ou na matéria orgânica. E aí dá tempo das bactérias ir lá transformar esse NH4+, que tem braço, que chama amônio feminino, em nitrito, que tem braço também, é positivo, é cátion, e depois esse nitrito transformado em nitrato, que também é positivo, tem um braço, é um cátion, e a planta vai lá e come amônio, come um pouquinho do nitrito e come um pouquinho do nitrato, acabando com todo o nitrogênio que está no solo e colocando para ela, para virar grão, virar espiga, depois virar silagem de qualidade. Agora, se você jogar aquela ureia branca no solo e vier a urease e começar a arrebentar essa ureia de uma vez, de uma hora para outra, não dá tempo das bactérias ir transformando essa ureia em amônio, nitrito, nitrato. Vira tudo amônia feminino. Vai tudo com A no final. E aí foi para A no final, perdeu. Por isso que nós não podemos colocar essa ureia com solo úmido, porque o solo úmido facilita a ação da urease e facilita a ação das bactérias. Principalmente em solos que tem pH por volta de 6,5, faz a ureia virar amônia feminino com A no final. Se o pH estiver abaixo de 6,5, às vezes ajuda, 5,5, 4,5, ajuda a virar amônio com O no final. Só que as terras nossas são o quê? Corrigidas, que tem muito calcário. Sim. E nós queremos mandar um abraço também para todos os produtores de calcário de Paracatu, porque eles são os verdadeiros campeões da produtividade de Paracatu. Sem o calcário aqui nós não somos nada. Já falamos que calcário é vital para o solo. Então veja bem, então a amônia ela vai embora. A ureia protegida, que é a ureia com NBPT, evita essa transformação de ureia em amônia e facilita a transformação da ureia em amônio, nitrito e nitrato. Para você ter uma noção, quando você joga a ureia protegida com NBPT, ela consegue ficar 5 dias no solo esperando a chuva cair. Entendi. 5 dias ela vai ficar esperando. Já a ureia comum vai ficar no máximo 24 horas. Então, quando você joga a ureia branca, vai ficar 24 horas esperando a chuva. Quando você joga a ureia comum, ela vai ficar 5 dias. Esperando a chuva cair, para ela começar a derreter. Depois que ela começou a derreter, aí se ela começou a derreter dentro da terra, não tem problema virar amônia dentro da terra. Porque se virar amônia dentro da terra, vira NH3-, ela ganha um hidrogênio lá embaixo, porque lá embaixo é cheio de hidrogênio, ela vira NH4+ e fica. Agora, se ela virar
NH3 menos em cima da superfície do solo, tchau. Vai oxidar, ou seja, vai encontrar com o oxigênio, e o oxigênio é leve, vai levar ela para cima. A mesma coisa você inflar um balão, colocar um gás dentro de um balão aí e ele subir. Entendi. Professor Fabrício, a gente já explicou bastante aí da importância, de como que utiliza, em qual momento, mas também tem a forma da aplicação, né? Então a gente vai estar fazendo a aplicação da ureia entre V2 e V7, correto? V2 e V7. V2 e V7, do milho. Como que a gente faz essa aplicação, então? A aplicação, ela pode ser feita de várias formas. A primeira forma é mais fácil, é aplicar a lanço. Como que é aplicar a lanço? É você jogar, o nome já fala, lançando essa ureia. Pode ser com a mão, no caso dos pequenos produtores. Você pega um balde, coloca o balde aí na sua cintura, com apoio de alguma coisa que segure, e vai jogando com a mão mesmo. Pode jogar com o Vincom. Tem muito produtor rural aí que tem lavoura de 10 hectares para cima. Aí já tem que ser com o Vincom, porque com a mão fica um pouco mais difícil. Pode ser aplicado com esses equipamentos que a gente joga calcário, para jogar algum produto sólido, como o Hércules da vida e esses outros aplicadores de matéria orgânica, desde que faça a regulagem de no máximo de 100 a 150 quilos por vez de ureia. Agora, vê o que se passa. Eu já falei uma vez e vou falar de novo. Eu tô cansado de repetir isso lá no meu Instagram, lá no YouTube. As pessoas começam a ver essas coisas, essas receitas de bolo na internet e quer seguir. Pelo amor de Deus, gente, vamos crescer, vamos evoluir um pouquinho. O nitrogênio caminha por fluxo de massa, isto é, caminha junto com a água. Aonde a água vai, o nitrogênio vai atrás. E aí começa a inventar aquelas coisas de pegar um galão de água mineral e põe uma mangueira e começa a jogar aquilo no pé do milho. E aí vem com a recipiente que boa, coloca um cano lá e começa a jogar. Pelo amor de Deus, gente, não precisa dessas coisas. Você quer jogar o ureia no pé do milho? Joga, não tem problema nenhum. Mas você tem que entender que não precisa. É perca de tempo. Se você pega uma área de 2 hectares, por exemplo, e quer jogar ureia no pé do milho, você vai demorar quase um dia inteiro. Fora que você não está achando mão de obra mais no campo. Então, para que você vai fazer isso? Se você pode jogar ureia a lanço com a mão, é o mesmo resultado. Nós já apresentamos trabalhos científicos lá na rede social, mostrando que não há diferença entre a aplicação de ureia a lanço e no pé do milho, é a mesma coisa. Não, a pessoa quer continuar insistindo, fazendo a coisa mais difícil. Continue, fica à vontade, não tem problema nenhum. Cada um faz da sua vida o que quiser. Mas depois não vai reclamar que eu não avisei. Ah, porque tá difícil, minha coluna tá doendo, eu não consegui. Aí vai jogar em 10 hectares, quer jogar no pé do milho, não dá tempo, começa a chover, cai aquela água, cai aquela tromba d'água. Aquela tromba d'água é para cair em cima da ureia, já expliquei aqui. Por que tem que cair a tromba d'água em cima da ureia? Para poder fazer a ureia entranhar dentro da terra. Se aquela tromba d'água cair e você jogar a ureia depois que você jogou, depois que a chuva caiu, pronto, você perdeu. Você perdeu o seu tempo que você ficou ali jogando aquela ureia naquele carrinho que não tem necessidade e perdeu o tempo, e perdeu o produto, perdeu tudo. Então você pode jogar ureia a lanço sem medo de ser feliz. Joga com a mão, espalhando ela. Ah, vai cair a ureia no olhinho do milho, vai queimar o milho. Não vai queimar o milho. Se você jogar ureia nas quantidades de 100, 150 quilos, não vai queimar o olhinho do milho, não vai queimar nada. O que queima é o nitrato de amônio, que é uma outra fonte de nitrogênio que parece com ureia. As pessoas compram nitrato, jogam nitrato, achando que é ureia, ponto, coloca a culpa na ureia, que é a fonte de nitrogênio mais barata que nós temos hoje. Inclusive, menos poluente para o meio ambiente. Nós temos que aprender a utilizar a ureia. A minha luta aqui com essa entrevista e com os vídeos que eu faço na internet é justamente essa. É o uso racional dos fertilizantes, inclusive para preservar o meio ambiente. Uma outra fonte de nitrogênio também que pode queimar o milho é o sulfato de amônia, que é uma baita fonte de nitrogênio, porque tem enxofre, só que é mais caro. Então, tanto o nitrato de amônio quanto o sulfato de amônia é mais caro. E no momento desse que o dólar sobe para R$6, é importante nós termos não ficar falando poesia para o produtor rural, falar a verdade.
Não adianta você ficar enganando essas pessoas. Tem que falar a verdade. Falar, olha, é assim, pronto, acabou. Ou você joga a ureia na hora correta e ganha, ou você joga na hora errada e perde. Sim. Então a forma de jogar a ureia é a lanço. É a forma mais eficiente, é a forma mais barata. Se eu sou um produtor rural e estou com meu milharal ali, nessa área de 2 hectares, dá para eu poder fazer a lanço manual, tranquilinho, bonitinho. E aí já olhei para o céu e falei, parece que hoje à tarde vai chover e a previsão falou que ia ser amanhã. E eu ainda não joguei, o que eu vou fazer? Eu vou começar então a lançar essa ureia. Mas antes disso, eu, produtor Francis de Oliveira, uma suposição, o que eu vou fazer? Eu vou pegar umas varas e vou botar umas bandeirinhas nessas varas. Pra quê, Fabrício Andrade? Porque se eu estiver lançando ali e de repente começar a descer água, eu vou pegar essas varetas e vou marcar a área que eu já apliquei. Isso. Aí eu vou olhar ali na previsão e falar, vai chover uns 2, 3 dias, a previsão vai ficar uns 2, 3 dias de sol. Beleza, a área que eu ainda não apliquei, depois que abrir esse sol que eu vou aplicar. Seria uma forma prática e correta de se fazer com essa aplicação da ureia, Fabrício? Pode ir sim, mas a forma mais eficiente de você trabalhar com a hora correta da ureia é você acompanhar a previsão do tempo com o meteorologista e de preferência você fazer anotações de chuva. Todo ano que cai chuva na sua propriedade, você põe um pluviômetro, anota essa chuva que caiu para você acompanhar e conhecer o solo que você está pisando. Se você não conhece a terra que você está pisando, você não conhece nada. Então a pessoa que vai plantar, ela tem que saber. E geralmente as pessoas que plantam nessa terra há algum tempo, ela sabe. Ela sabe a hora que o tempo fecha, ela sabe a hora que vai cair a chuva. Por exemplo, tem previsão de chuva para amanhã, para Paracatu. Eu já peguei com o Almeida. Então, pessoal que está ouvindo minha entrevista agora, amanhã tem previsão de chuva em Paracatu. Pega a ureia colorida com NBPT e joga agora. Agora, começa a jogar agora. Você tem 10 hectares, começa agora. Você tem só 5, 3, 4, começa depois do almoço, que o sol está mais frio, porque a ureia, quanto mais o sol estiver quente, é mais fácil dela se perder. A ureia com o sol mais frio é mais difícil de perder. Então, quem tem área grande, começa agora. Não tem outro jeito, começa agora. Quem tiver área menor, começa depois do almoço, depois das 2 da tarde. Amanhã tem chuva. E se não cair amanhã, cai domingo. Mas que vai cair, cai. Agora, se você tem a ureia branca é utilizada para áreas pequenas. Porque aí você vê que o tempo fechou. Eu, por exemplo, já marquei o tempo. E eu gasto 1 hora por hectare para fazer a aplicação de ureia com a mão. Entendi. Então, se eu vi que o tempo fechou lá, eu conheço o chão que eu estou pisando, eu sei que geralmente o chão que eu estou pisando hoje, que é o sítio Capim Molhado, a chuva cai entre 3h30 e 4 horas da tarde. Entendi. O tempo fechou, 3h30, 4 horas tá caindo chuva. Por que isso? Porque eu conheço lá. Eu tô acompanhando lá. Agora, se a pessoa não acompanha, não tem jeito, né? Entendi. Não importa o que você vai enfrentar nesta semana. Você não vai enfrentar tudo isso sozinho. Deus está com você. Ele está em você e Ele é por você. Na Bíblia, Filipenses 2,13 diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. A palavra agindo, no original grego, é energos, de onde vem a palavra energia. Deus é o condutor de energia em sua vida. Você não está apenas seguindo com força de vontade. Deus diz que Ele te dará a força que você precisa, não importa o que você está enfrentando. Ele não está apenas em você, Ele está com você. A Bíblia diz assim: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. João 14, 18 e 20. Isso é uma promessa e tanto. A Bíblia diz que Jesus Cristo está em você, a Bíblia diz também que você está escondido com Cristo em Deus, e a Bíblia diz que você está selado com o Espírito Santo. Isso significa que para o diabo chegar até você, ele terá que passar pela Trindade. Essa é uma proteção muito boa, né? Deus não está apenas com você e em você, Deus também é por você. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Quando um pastor lidera as ovelhas, há sempre cães de guarda atrás, mordendo-as levemente para mantê-las se movendo na direção certa. A Bíblia diz que os cães de guarda na sua vida são a bondade e a misericórdia de Deus. Deus te dá o que você não merece, isso é graça. E Ele não te dá o que você merece, isso é misericórdia. Você já sentiu Deus sorrindo para você? Se não, você não conhece Deus de verdade. Algumas pessoas pensam que Deus é como um pai zangado que está bravo com elas o tempo todo. Não. Deus é por você. Se você quer ser feliz, você precisa se levantar todas as manhãs e dizer assim: Deus, obrigado, porque você estará comigo hoje. Você estará em mim hoje. Obrigado porque você será por mim hoje. Isso não é uma ótima notícia? Se Deus está com você, Deus está em você, Deus é por você. Então por que você está triste, deprimido? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.